mas isso não quer dizer que vem aí uma primavera árabe. Essa primavera é uma ilusão de ocidentais. Donald Trump se manifestou nas redes sociais dizendo que os Estados Unidos não devem se meter nas questões da Síria. Tem aí a postagem, inclusive, Cláudio, coloca na tela para a gente, por gentileza, o tweet do Donald Trump comentando a Síria, a derrubada da ditadura, e falando até sobre a Rússia, né, sobre a interferência nessa questão. Se você tiver o print, isso, perfeito, pode colocar aí para a gente, é esse. Tá aí a postagem do em inglês, e aí abaixo tem a tradução para o português. Os combatentes da oposição na Síria, em um movimento sem precedentes, tomaram completamente várias cidades em uma ofensiva altamente coordenada e agora estão nos arredores de Damasco, obviamente se preparando para fazer um movimento muito grande para derrubar Assad. A Rússia, por estar tão presa na Ucrânia e com a perda de mais de 600 mil soldados, parece incapaz de parar essa marcha literal pela Síria, um país que eles protegeram por anos. Foi aqui que o ex-presidente Obama se recusou a honrar seu compromisso de proteger a linha vermelha na areia e o inferno começou, com a Rússia intervindo. Mas agora eles estão, como possivelmente o próprio Assad, sendo forçados a sair. E pode realmente ser a melhor coisa que pode acontecer a eles. Nunca houve muito benefício na Síria para a Rússia, além de fazer Obama parecer realmente estúpido. Em qualquer caso, a Síria é uma bagunça, mas não é nossa amiga. E os Estados Unidos não devem ter nada a ver com isso. Essa não é nossa luta, deixe que aconteça, não se envolva. É essa a posição do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. E aí, Ruchel, como é que você analisa esse cenário? É bastante complexa, né, essa questão síria. Sempre que você começa a estudar, avaliar um pouco mais a fundo o Oriente Médio, dá vontade de chorar, né? Porque cada país é uma confusão, não tem mocinho, né? Não tem o menos bandido, tem o menos terrorista, e a Síria é um bom exemplo disso. Então, obviamente que a parte a ser comemorada é a queda de um ditador brutal, né? Que exterminou milhares de cidadãos do seu próprio país. Mas se a gente olhar para o líder, né, que tomou o poder, e na verdade é um líder de uma facção só, porque tem vários grupos ali em disputa dentro da Síria, o sujeito é originário da Al-Qaeda, né, está na lista de terroristas dos Estados Unidos, tem vários países ali com interesses em jogo, então é uma situação muito complicada. A Turquia está começando a se apresentar como uma potência que está intervindo na região. Esse grupo que tomou o poder também é próximo da Turquia. A Turquia, que era uma democracia, está cada vez mais parecida, né, com uma ditadura islâmica, enfim. Então, a situação na Síria está longe de ser resolvida. Eu não acredito que vai haver uma estabilização da região, do país. Me parece que a gente vai continuar tendo talvez não agora uma guerra civil, mas uma situação de país fragmentado em que você tem cada grupo controlando um território, né? Nós temos que entender que isso aí, de fato, né, nesse aspecto eu acho que eu tenho que concordar um pouquinho com a esquerda, os países europeus resolveram brincar de fazer um mapa lá no Oriente Médio e criaram países artificialmente, o próprio Iraque assim, a Síria assim, enfim, a Jordânia, assim, em que você tem países que é um amontoado de pessoas que não têm nada em comum e que geram uma situação, ou que você tem um país em conflito infinito, ou para manter a ordem precisa ser um ditador brutal no poder, né? É mais ou menos essas duas situações que a gente tem no Oriente Médio. Então, infelizmente, acho que até no curto prazo pode haver um ganho para o Ocidente, né? Porque o ditador era muito próximo do Irã, era muito próximo da Rússia, dava guarida para o Hezbollah, isso acaba favorecendo no curto prazo Israel, mas eu acho que o que está por vir não deve ser muito melhor do que o governo disposto, infelizmente. Boa, aí a análise do Leandro Ruchel, que esteve com a gente hoje aqui no Bradock. Obrigado, viu, Ruchel? Sempre bom ter você por aqui. Até a próxima. Eu que agradeço o convite, um grande abraço aí. Até mais. Valeu, Ruchel. Até, abraço. E você, Consta, como analisa esse cenário agora? O que será que podemos ter de desdobramentos em essa manifestação muito dura do Donald Trump? Eu penso de forma muito parecida com o Ruchel, né? Sobre, por exemplo, a artificialidade dos países ali após a Primeira Guerra Mundial, a queda do Império Otomano e tudo. França e Inglaterra foram desenhando. Os curdos, por exemplo, são uma minoria que estão espalhados ali em pelo menos 3 países, não se identificam com nenhum deles, né? Estão na Síria, assim como cristãos, são 10% mais ou menos da população síria.
né? E para essas minorias a situação não vai melhorar. Esse rebelde desse grupo aí, que na verdade não é rebelde, na mídia insiste em chamar de grupo rebelde, mas são terroristas. Esse Golani, aí, sei lá, do HTS, ele é um cara que veio da Al-Qaeda e depois começou a flertar com o ISIS. E agora que ele está fazendo um discurso um pouquinho mais pseudo-moderado para enganar alguns ocidentais, né? Então, o Assad era um monstro, é um monstro, né? Foi buscar refúgio lá em Moscou, usou arma química contra a população, foi condecorado com a maior honraria que o Brasil pode dar a estrangeiros, que o Lula deu ao coleguinha, né, Assad, que o Lula adora um ditador assassino. Já vai tarde, mas isso não quer dizer que vem aí uma primavera árabe. Essa primavera é uma ilusão de ocidentais. São os ocidentais que ficam querendo acreditar, principalmente a esquerda progressista, que todo mundo é igual e todo mundo compartilha desses valores liberais do Ocidente e que é uma questão apenas de sistema político e dinheiro. Por isso que o Obama mandava dinheiro para os ayatollahs xiitas do Irã, o Biden, não sei o quê, e o cara estava financiando o Hamas e o Hezbollah. A situação da Síria mostra também que, de certa forma, o Irã e a Rússia são tigres de papel. Cada um era um sustentáculo do regime. O Irã, por meio do Hezbollah ali, e o Putin com apoio direto, né? E ambos estão com seus problemas internos. A Rússia lutando uma guerra longa com a Ucrânia e apanhando. O Putin achou que ia ser rápido essa vitória. E, do outro lado, o Irã vendo suas marionetes, né, a guerra de proxy que ele fazia com Israel sendo massacradas na faixa de Gaza, o Hamas, e no Líbano, o Hezbollah, massacrados. E Israel é o grande vitorioso dessa situação. Ocupou territórios importantes, fez vários ataques aéreos para destruir a capacidade de guerra, principalmente aérea, na Síria, né, porque isso vai cair na mão de quem agora? Ninguém sabe, né? Pode ser uma guerra civil continuada, que já matou quase 500 mil pessoas ao longo de 20 anos aí, ou pode ser um grupo desse terrorista fazendo que nem o Talibã no Afeganistão. Então você não sabe o que vem por aí. E esse ponto do Ruschel faz muito sentido, né? Ali tem sido assim, você derruba o Saddam Hussein no Iraque, derruba o Assad, o Gaddafi, e você acha que vai vir uma democracia no lugar? Não, não vai. Não quer dizer que não tem que derrubar, não. O Hamas tem que ser colocado para correr. Mas, se for fazer uma eleição transparente, viu? Não precisa nem ser a urna do Brasil e tudo, uma eleição transparente na faixa de Gaza hoje, provavelmente um grupo muito similar, ou o próprio Hamas, vai ser vencedor. Metade, lá pelo menos, apoia essa loucura toda e esse terrorismo numa lavagem cerebral profunda de ódio a Israel. O único país democrático, estável, né, e que garante as proteções às minorias naquela região toda. E não, por acaso, o único país ali demonizado pela esquerda ocidental, que nunca se importou muito com 300 a 500 mil mortes na Síria, né, por meio do regime do Assad, condecorado pelo Lula. Só para fechar, uma arma também que o Putin usa e tudo é a invasão numérica, né, na Europa. Os sírios voltaram agora aí para as fronteiras desesperados, já foram um problema enorme de refugiados, milhões de refugiados durante essa guerra terrível, e o bebê, o nome de bebê mais popular na Inglaterra esse ano passado era segundo lugar, esse ano assumiu a liderança, é Muhammad. Então, de novo, não precisa nem fazer guerra contra o Ocidente, né? Deixa a turma do Maomé invadir. Assista também o Braddock Show ao vivo. Coronel Gerson, bom, inscreva também, Coronel. E aliás, deixa eu pedir as curtidas, não esquecendo, você que tá aqui no Braddock, vai curtindo, não esqueça, você que tá dentro da televisão também, abre uma segunda tela para curtir aqui a nossa live, é importante. Espera, Coronel, do futuro da Síria e agora desse novo elemento também, né? A nova presidência dos Estados Unidos sob Donald Trump. Vou começar pela tua última provocação. Eu creio que a própria eleição do presidente Trump, ela acaba deflagrando uma série de processos, alguns se antecipando à mudança da política externa norte-americana e outros até já reajustando para se preparar para o que pode vir a acontecer caso, de fato, o presidente Trump mantenha alguma das suas promessas de campanha, seja em relação ao leste da Europa e até mesmo na questão com a China e tarifária, etc. Mas vamos primeiro a um aspecto que o Rodrigo tocou de uma forma muito importante quando ele fala de Israel atacando algumas posições dentro da Síria, e eu vou além. Quando a gente vê essa fala do presidente Trump, e ao mesmo tempo nós comparamos com o que o presidente Biden falou a respeito das operações que aconteceram ontem, na qual o exército dos Estados Unidos, ou seja, as forças militares dos Estados Unidos que estão na Síria, atacaram algumas bases do ISIS. O
que eu faço essas duas conexões? Israel atacando algumas instalações militares dentro da Síria e os Estados Unidos atacando bases do ISIS. Porque, na verdade, esse grupo que agora tomou a capital e que praticamente, vamos dizer assim, liderou essa fuga ou obrigando que o Bashar al-Assad fosse para a Rússia, esse grupo é um grupo muito conhecido e que já vem há algum tempo num processo de rebranding, né, de refazer a sua imagem. No início, como o Rodrigo falou, ele estava associado ao Al-Qaeda e ao ISIS. O ISIS, para quem não lembra, é um acrônimo, ali, é um grupo de letras que representam o Estado Islâmico do Iraque e Síria. Então veja que a ideia de você fazer esse movimento do ISIS era justamente na Síria e no Iraque. E esse movimento logrou algo que os analistas achavam curioso, porque Estados Unidos e Irã estavam lado a lado combatendo o mesmo inimigo, que era o ISIS. E por que os Estados Unidos fez esses ataques ao ISIS agora? Foi para dizer a esse líder do HTS que na época ele migrou do ISIS, foi para Al-Nusra, e da Al-Nusra, na época, eles haviam sequestrado jornalistas. O pessoal do ISIS foi lá e degolou os jornalistas e mostrou a imagem para o mundo inteiro. O pessoal da Al-Nusra, que é esse grupo que agora mudou o nome para HTS, eles ficaram com eles sequestrados durante muito tempo, acho que mais de 2 anos, e depois devolveram, fizeram uma troca. Então, eles perceberam que a mídia, o jogo, a batalha midiática é muito importante. Então, há possibilidade, eu imagino, de que esse grupo agora esteja entendendo o seguinte, com a vinda do presidente Trump, embora ele tenha dito, deixa o barco correr, eles que se entendam, é óbvio que ele sabe que agora está fragilizado e vai haver uma fragmentação no país e que os Estados Unidos têm tropa dentro da Síria. A Rússia tem base naval e base aérea dentro da Síria. E a Turquia, como muito bem o Rodrigo falou, tem um interesse por causa dos curdos do sul da Turquia que querem se unir com os curdos do norte da Síria, com os curdos do Iraque e os curdos do Irã para formar o Kurdistão, coisa que não interessa a nenhum dos 4 países. Então, no meio dessa confusão, Israel aproveita e fez um ataque e conquistou o Monte Hermon. Essa operação que Israel fez foi de uma importância estratégica gigantesca. Por quê? Porque lembrem que depois de todas as negociações que houve depois de Yom Kippur e toda a intermediação, as colinas de Golã, elas nunca foram devolvidas por Israel por causa do comandamento sobre o território de Israel. Mas o problema é que o Monte Hermon, ele impossibilitava que Israel fizesse uma defesa, seja em relação ao território sírio, seja em relação até ao território do Líbano. Agora, quando Israel ontem atacou e conquistou o Monte Hermon, e aproveitando que não houve resistência nenhuma, não houve nem força armada, a força armada síria se desfez. Então, Israel hoje está em uma condição que conseguirá não somente enxergar o território, ou seja, colocar equipamentos para acabar com a possibilidade de receber ataques, seja de mísseis de cruzeiro que voam a baixa altitude, seja os drones iranianos, porque agora ele tem a possibilidade de instalar equipamentos sofisticados para enxergar além do Monte Hermon e enxergar toda aquela linha de suprimento que vinha da Síria para o Líbano, para o Hezbollah. Ou seja, é uma posição importantíssima. Tudo leva a crer que Israel agora está dizendo para o Irã o seguinte, com essa posição agora conquistada, nós temos condições de atacar o Irã passando por dentro da Síria, em vez de fazer toda aquela operação que você tinha que desviar da Jordânia, tinha que passar pelo Iraque, agora há a possibilidade de dentro da Síria atravessar e fazer um ataque no Irã. Então tudo muda com essa situação e como o Rodrigo falou, no curto prazo, eu creio até que no médio prazo, Israel é o grande beneficiário dessa situação. Rússia e Irã saem enfraquecidos dessa situação. E o presidente Trump já recebe a incumbência de reordenar o tabuleiro geopolítico da região com uma facilidade muito maior do que ele tinha no seu primeiro mandato. Bom, e falando ainda em política internacional, vou trazer aqui o nosso próximo item, que é o seguinte, olha só. O ministro da Índia disse que o BRICS não tem interesse em enfraquecer o dólar. Os países do BRICS não têm interesse em enfraquecer o dólar norte-americano, disse o ministro das Relações Exteriores da Índia em um evento na capital do Catar, Doha, no último sábado. Os comentários foram feitos uma semana depois que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu que os países membros do bloco, que incluem as principais economias emergentes, como Rússia, Índia, China e Brasil, se comprometessem a não criar uma nova moeda ou apoiar qualquer outra moeda que tentasse substituir o dólar. E aí, constatar para colocar também na conta do Trump, porque depois que ele subiu o tom, falou que vão procurar outro otário, o BRICS falem com isso, tá? Ou a Rússia tirou o corpo fora, disse que a ideia era do Lula, agora o ministro da Índia também fala, não temos nada a ver com isso. É tudo efeito Trump, Constantino? Eu acho que sim, o Trump já está conseguindo fazer mais pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, por tabela, antes de assumir do que o Biden em 3 anos e meio. Né? Ele conseguiu já que o Trudeau ligasse para ele e depois elogiasse a conversa, né? E que o Macron o recebesse como recebeu agora na reabertura depois de 5 anos do Notre Dame, né? Com um aperto de mão que ele recebeu do Trump ali, o Macron, né? Que deve ter até estranhado, né? E depois falou que está muito feliz em receber o futuro presidente, né? De volta no país. Então, sim, acho que o efeito Trump já está gerando mudanças de comportamento nesse tabuleiro geopolítico. A Índia, vamos lembrar, é o único país do BRICS hoje em dia que permanece uma democracia, né? A China nunca foi, a Rússia não é, o Brasil não é mais. Então a Índia deve estar preocupada, né? Com essa história de se aproximar tanto do eixo do mal, que agora vai abarcar também o Irã. O timing do Lula, né? Leva o Irã para os BRICS e logo depois o Irã está nessa situação vendo tudo se desmantelar ao seu redor, né? O seu Hamas indo para o saco, o seu Hezbollah afundando e agora até a Síria, né? Só falta mesmo cair o regime dos Ayatollahs xiitas, que desde 79, naquela revolução maldita, tem o poder lá no país e destruiu também a antiga Pérsia, né? Então vamos torcer, eu quero crer, Abrão, que a Guerra Fria na sua etapa 2.0 vai começar a, no mínimo, conter os avanços dos inimigos da liberdade, né? Eu acho que esse eixo do mal aí tá com uma situação agora bem mais complicada à frente, porque enfrentar o Trump não é enfrentar o Obama ou o Joe Biden, né? E acho que isso vai ter repercussão sim na postura deles. A Índia não é trouxa, né? A Índia tem comércio, tem muita coisa aí com países ocidentais, não vai querer também ficar dando uma de banana pro dólar e vai o quê? Fazer todos os trades agora com o yuan, o renminbi, o real? Pouco provável. Coronel Gerson Gomes, como interpreta essa declaração, Coronel? Se o Brasil fosse sábio na sua política externa, sabe o que ele faria em relação ao BRICS? Ele se aproximaria extremamente da Índia no que diz respeito à administração das relações internacionais. Porque a Índia talvez seja um dos países mais hábeis na tramitação dos seus interesses, seja no BRICS, seja no Ocidente. Eu vou explicar. Primeira coisa, eles têm uma colonização inglesa. E por terem essa colonização inglesa, o Rodrigo sabe muito bem que vários dos serviços aqui nos Estados Unidos que a gente liga para pedir alguma informação, na verdade atende alguém lá na Índia. Às vezes é até difícil a gente entender o inglês, mas eles ficam tentando explicar coisas aqui nos Estados Unidos falando lá da Índia, porque eles são educados no segundo idioma inglês. Por causa disso, eles têm uma penetração na área de TI gigantesca. A imigração que é feita aqui nos Estados Unidos na área de tecnologia da Índia é enorme. E eles têm uma relação muito inteligente com essa questão das guerras. Veja, por exemplo, agora, eles estão comprando petróleo e gás dos russos. Veja, eles não estão seguindo o boicote imposto pelos Estados Unidos. E sabe para quem que eles estão vendendo, Vitor? Para a Europa. Eles compram mais barato, estão se dando bem e conseguem revender para a Europa, que passa pelo canal de Suez e volta para lá.
Até isso eles são inteligentes na indústria de defesa, porque eles têm um passado de tecnologia que eles tiveram transferida da Rússia e que eles adaptaram para uma indústria autóctone deles, mas que tem ligações enormes com o Ocidente. Eles têm um tratado, por exemplo, para conter a China, no qual eles operam junto com a Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. E junto à Coreia do Sul fazem operações navais. Então, ao mesmo tempo que ele está no BRICS, ele tem um contencioso com a China muito grande. Ele aproveita que esse fórum oportuniza vários encontros bilaterais para resolver essas questões de fronteira, mas não abre mão de negociar, de usar o seu passado até, de capacidade de se comunicar na área de TI, principalmente da desenvolvimento de grandes tecnologias, falando inglês. Então, para mim, é um grande exemplo. O Brasil, ao invés de se jogar no colo da China, ao invés de se ufanar de ser o líder ou aquele que gostaria de falar do sul global e falar sobre essas questões de Irã, entrando ali, mandando o seu vice-presidente para a assunção do novo presidente do Irã e ter dado medalha para o Bashar al-Assad, e agora quando o Lula volta ao poder, ele se dizer de novo amigo desses ditadores, quando a gente vê que o mundo está mudando muito rápido. E a Índia parece que já percebeu que eles são o novo porto seguro do capital, que está saindo da China e que está caindo no colo da Índia. Então eles não vão abrir mão dessa oportunidade. Infelizmente, Vitor, o Brasil perde duas chances, porque a ideia dos Estados Unidos de trazer as suas cadeias logísticas mais próximas e para países amigos, o Brasil está perdendo, o bonde está passando e o Brasil está perdendo essa grande oportunidade que a Índia não está perdendo, Vitor. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist